Olá, meus queridos, desde já quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor, agradecendo sempre a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Chegamos a mais um comentário esse dentro dessa disciplina que estamos dando por encerrada dentro desse processo de ensinamento, dentro desse processo de aprendizado, dentro desse curso teológico básico oferecido aí pela nossa faculdade FAESP. É um curso extensivo, ok? E aí a gente tem esse último capítulo, e o último capítulo vem trazer aí a missão da igreja. Olhando dentro desse contexto, a gente vai ver que a gente precisa muito aprender. Embora a gente tenha aí um material, me refiro à apostila, dentro de uma visão panorâmica, uma visão muito básica mesmo, mas panorâmica, uma visão panorâmica dentro de um conceito básico, a gente vai ver que o assunto ele é complexo, porém não deixa de ser um assunto básico. Eu quero falar que o assunto não se limita ao que nós temos em mãos. É um assunto que ao longo da história da igreja, a partir do século 3, 4, a gente vai ver que é um assunto que tem sido discutido dentro dessa disciplina da teologia que é a eclesiologia, que traz aí a missão da igreja. Dentro desse assunto nós temos a chamada para o servir, e a gente vai ver que o servir a Deus vai além de simplesmente colocar um terno, uma Bíblia, seja ela qual for a versão, qual for o comentário, o comentador. A gente tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente tem a Thompson e tantas outras Bíblias de estudo, a de Genebra, a Bíblia explanada, explicada. Então o servir a Deus vai muito além disso, vai muito além de uma aparência, vai muito além de uma aparência. Na realidade, quem sabe mesmo, quem está servindo a Deus é o próprio Deus. E isso aí abrange aí uma ideia da igreja invisível, certo? Da igreja invisível, que é um dos tópicos que está relacionado a esse capítulo 4, que é o último dessa disciplina, que está nessa apostila que nós temos em mãos, que é o que chegamos aí a apresentar no último sábado. Okay? Então a gente vai ver também a chamada para anunciar o retorno de Cristo. Dentro do servir está essa obrigação. Paulo vai dizer que a nós importa essa obrigação. A nós importa essa obrigação. Então ainda dentro da chamada a gente vai ver a chamada para ser. A igreja é chamada para ser. Primeiro, comunidade que adora a Deus. Está na introdução, tá certo? Primeiro, comunidade que adora a Deus. Ela também é chamada para ser uma comunidade que edifica, ok? Que edifica, que é o oposto de destruir, Edificar é construir. E destruir é justamente desfazer aquilo que foi construída, ok? A igreja também é chamada para ser uma comunidade de responsabilidades sociais. Então a gente tem esse compromisso com o ser, com a nossa sociedade. Então isso é a igreja. Missões evangélicas, ela também está incluso aqui. Você já imaginou a gente ir para um país e oferecer a palavra de Deus e ver tantas pessoas moribundas, necessitadas, carentes do saber que liberta, carentes também dos donativos, dos viveres, e a gente levar somente o saber? É meio estranho, Então nós precisamos ser mais sociáveis. Então está dentro desse tópico que é servir, a chamada para servir. E aí a gente vai ver na sequência alguns aspectos, A gente vai ver que é dar testemunho da verdade. E aí eu não vou entrar em muito detalhe, até porque a gente não tem muito tempo. Então isso é muito forte. Alguns aspectos da missão da igreja, dar testemunho da verdade. E aí quando a gente percebe que a gente está sendo enganado, já imaginou um crente perceber que está sendo enganado por um obreiro, por uma instituição, dentro de uma igreja,
E aí o sentimento que tem é um sentimento de quê? Um sentimento que você que está sendo violado, um sentimento de tristeza, né? Porque a gente espera o que dos nossos líderes? O que você espera do seu pastor? E aí, de repente, você não vê verdade nele. Né? Você vê tanta coisa querendo ser, né, demonstrar tanta coisa, tanta verdade, você não vê. Então tem muita gente, infelizmente, a gente está vivendo uma era em que a mania do diabo, nesses últimos momentos, o que mais a gente está vendo, que é o mal do último, do fim, é a mentira, é o engano. Né? O mal do momento, o mal do fim é a mentira, o engano. Nós vamos ver isso nas duas cartas de Paulo, tanto a primeira como a segunda de Tessalonicenses. Eu peço que você vá lá e dá uma olhada nessas cartas, tá bom? Vou me limitar aqui à apostila, não vou entrar em muito detalhe, justamente por causa do nosso tempo. Então a gente vai ver, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E que multiforme sabedoria de Deus é essa? Deus, ele nos agraciou de dons. E eu costumo dizer que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós temos um reservatório. Na linguagem nordestina, a gente tem um balaio, e esse balaio tem de tudo. Né? Digamos, você vai na feira e você compra de tudo, e você leva para casa e você tem tudo na despensa. Pronto. A gente somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, da multiforme sabedoria de Deus. Então tá aí esse grande compromisso. Ok? Dar eterna glória a Deus, dar glória a Deus, não é trazer a glória para si. E entre tantos aspectos da missão da igreja. Então, a igreja tem esses aspectos, principalmente o cargo-chefe, que é ser verdadeira. A gente vai ver também um tópico, a chamada para anunciar o retorno de Jesus Cristo. E aí eu fico olhando, né? Lá no finalzinho desse capítulo, a gente vai ver uma observação. E a observação, eu vou me achar aqui para mim estar te mostrando. A observação que nós temos é triste, mas essa é a realidade. A missão, um sinal ausente é uma pergunta. Lá na página 107. A missão, né? Aí você tem um traço. Um sinal ausente? E aí, o que você acha? Nós estamos ausentes na missão? A missão está ausente? Ou ela está presente? Ok? O ID de Jesus tem que ser cumprido. E aí a gente tem uma missão. Dentro dessa missão, a gente vai ver uma série de fatores que é necessário para uma igreja que realmente foi chamada por Deus. Então a gente vai ver também no decorrer aqui dessa apostila a igreja invisível e a igreja visível. E alguém fica martelando, meu Deus do céu, eu queria... E a questão é essa, eu quero pegar esse ponto aqui, porque esse ponto aqui me chama a atenção e eu quero explanar depois. Não, irmão, não pense assim. O que nós temos aqui é muito limitado no tocante à igreja visível e invisível. Essa ideia da igreja visível e invisível, ela surgiu devido a contrariações, devido a separações, né? Devido a heresias, pensamentos, devido ao homem trazer para si, né, se auto-intitular-se dono da igreja. E aí, o que é a igreja invisível? O que é a igreja visível? Eu quero dizer para você que eu sou membro de uma igreja visível, né, mas que pertenço também à igreja invisível. E a igreja invisível é que igreja? Dentro desse ponto de vista teológico, a igreja invisível é aquela igreja, tipo, na Coreia do Norte, tem uma igreja ali invisível. Uma igreja que muitos não têm ideia, mas tem uma igreja visível. Nós temos notícia que tem irmãos ali que estão se encontrando aos escuros, aos secretos, em cavernas, né, em túneis subterrâneos, que existe uma igreja ali, que muitos nem têm esse conhecimento, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. Então a igreja invisível é a igreja que Deus sabe. A igreja invisível é a igreja de muitos que ainda estão lá fora, muitos estão afastados, mas que vai voltar. Muitos que ainda não se converteu, mas que vai se converter. Essa é a igreja visível. A igreja visível, ela se revela pelas instituições, né, eclésia, ok? Então, essa é a igreja visível que eu e você fazemos parte. Mas também a igreja visível é aquela que a pessoa passa a fazer parte, né,
passa a fazer parte do hall de membros dessa igreja, mas que não vive. Infelizmente, nós estamos no meio dessa igreja, pode ser eu, pode ser você. Então, essa igreja visível não é a igreja que muitos batem no peito e diz, eu sou igreja, e na realidade ela é descomprometida com a verdade. A igreja visível também, ela está comprometida com a verdade. Então, é um povo que está no meio do povo. Isso daí é uma doutrina que a gente tem na Bíblia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E muitos são chamados e poucos escolhidos. Ok? Então a gente está aqui dentro dessa lição, adiantei aí um pouco sobre a igreja visível, eu não pretendo tomar muito tempo dentro desse comentário. Então a gente tem aí esse primeiro tópico sobre a missão nossa, que é anunciar o retorno de Jesus. E aí a gente tem aqui, Cristo afirmou várias vezes que voltaria a este mundo. E a gente vai ver em João 14. João 14 é tremendo. A gente vai ver também aqui na página 82, ali num parágrafo segundo, depois da continuidade do primeiro que acontece lá no 81, que diz assim, o Senhor fez para a história dos judeus, e abriu, né, um parênteses, o Senhor veio para os judeus, na realidade é isso aí, e abriu um parênteses para salvar os gentios. E aí esse parênteses é justamente o tempo da graça. Nós estamos dentro do tempo da graça. Ele veio realmente para os que eram seus, os seus não lhe receberam, mas a todos quantos nele crê, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Então a gente está dentro de um tempo da graça. E o que é graça? A graça é um presente de Deus, de graça. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé está em nós, sim. Mas ela é despertada. Na realidade, nós não fazemos nada. Né? Há um pensamento que diz que o homem vai até Deus com a sua fé e através da fé ele começa... Na realidade, o homem não tem condições de ir até Deus. Então, Deus vem um homem. Essa nasce... ela torna a nascer dentro do homem, porque estava morto desde o primeiro homem, Adão. E aí o homem agora... ele sente o calor e agora ele consegue, por graça de Deus, refletir, né, esse reflexo de Deus. É o salvo, né, o homem salvo, que pela graça foi salvo mediante a fé. Pela fé que uma vez nos foi dada, a servir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus alcançada. Queremos andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor, então, pela graça. Então, tá aí. Tá certo? Aí a gente segue adiante. E vamos ver aí a pureza da unidade da igreja. Então, podemos definir de seguinte maneira. Tá aqui, ó. Pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrinas e de conduta errônea. Igreja, se você... É triste isso, irmãos. É triste isso. O que mais a gente vê são pessoas se gradeando uma com a outra. Pessoas dentro de comunidades, né, se gradeando. Nós somos pastores, nós dirigimos igreja, né, e a gente tem já um tempinho aí de história como igreja, a gente tem visto isso, até mesmo no nosso momento, né, pessoas até que se diz ser obreiro tal, e se gradeiam de uma forma, sabe, de uma forma triste, né, e se julgam e julgam. E eu fico pensando, Jesus, e a visão, e a revelação? E são pessoas que têm dons, mas infelizmente em determinados momentos se empresta ao inimigo. O inimigo, por que se empresta? Porque você se deixa levar pelas influências do inimigo e quando pensa que não, estão dando vazão ao inimigo das nossas almas. Né? Talvez você não tenha um pecado daquele menino que aceitou Jesus, que tinha um vício aí, sei lá, de beber. Talvez você não beba, mas talvez você fale mal da vida dos outros. É só uma comparação. E aí, pelo fato de eu não beber, eu agora vou falar mal de quem bebe, né? Não é para beber, não é para beber, jamais. Não é para falar mal da vida de ninguém, mas são assuntos que a gente percebe no dia a dia de pessoas que estão na igreja, mas infelizmente não receberam a libertação. Talvez eles receberam a libertação do álcool, do vício do álcool, mas não recebeu uma libertação que é dentro de uma esfera emocional do vício de falar mal da vida dos outros, do vício de ter inveja, de ter ciúme, de guardar rancor, guardar ódio. E precisa de uma libertação para se vir a Jesus melhor.
tá certo? Então a gente vê isso aí, tá certo? A gente vai mais para frente, dentro desse ponto 4, desse capítulo 4, é muito profundo esse assunto, a gente faz um comentário, às vezes ficamos preocupados, porque realmente nosso comentário aí, eu tento fazer em 10 minutos, mas não dá, não é um vídeo para agradar ninguém, nem para mostrar conhecimento para ninguém, é um vídeo comentando uma aula que a gente anteriormente damos, e posteriormente nós apresentamos um comentário para aqueles que não presenciaram a aula. Então esse é o objetivo, fazer esse comentário para alcançar aqueles que não presenciaram a aula, ok? Então a gente vai ver uma breve história de separação organizacional da igreja, é onde vai falar sobre a igreja invisível e a igreja visível. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? E aí a gente segue a nossa luta e a gente vai ver razões para separações. Dentro de um contexto, né, houve muitas controvérsias e a igreja rachou, a igreja católica rachou, ficou a igreja católica ocidental, a igreja católica oriental. Por quê? Porque a igreja católica ocidental ou a oriental tomavam decisões e uma ficou contra a outra. Resumindo, elas racharam, pronto. Consequentemente, com a reforma também houve várias rachas. E o que mais a gente está vendo na atualidade é rachas, né? Igrejas que se desmembram uma da outra. E isso aí é um sinal dos últimos tempos. Então a gente vai ver característica da igreja verdadeira. Primeiro, a igreja tem que ser verdadeira, ela tem que ser una, né? A igreja é uma só. Não se trata de placas, de denominação. Eu fico muito preocupado com crentes que ele ostenta, né, um nome, uma placa. Eu sou... Não. Você tem que ser de Jesus. É claro que você tem que fazer parte de um corpo, que é a igreja, mas você tem que fazer parte de uma ordem, tá certo? A gente vai ver aí, essa ordem, a igreja, embora a gente vai ver várias denominações, mas a gente entende a igreja de Jesus como única. Quando a trombeta tocar, muitos crentes vão subir. E aí a gente vai ter muita surpresa, tá certo? A gente vai ter muita surpresa. E tem assuntos, irmão, que vai gerar até polêmica, e eu não vou tratar aqui, porque não convém, tá bom? Mas fiquemos com o que a gente tem na lição, tá bom? Lembrando que o curso é básico, você pode dar continuidade aí quando você terminar esse básico, tá certo? O assunto é um assunto que você vai passar a vida toda estudando e não vai chegar a uma real compreensão, porque é um assunto de igreja. Igreja tem o seu lado físico e seu lado espiritual, tem a sua parte material e sua parte divina, tá bom? Então, a parte material já é difícil, procurar entender a parte divina já é mais difícil ainda, mas nada que para Deus seja impossível. Se Deus quiser, Ele te dá uma visão real desse assunto, tá bom? E a gente vai ver uma outra característica, né? Uma outra característica que é santa, a igreja santa. Uma característica, claro, da igreja verdadeira. A igreja é uma igreja santa, separada, redimida, que quer dizer resgatada desse mundão velho, pecaminoso. Tá bom? Não cabe a você, meu irmão, julgar ninguém. Você está orando, glória a Deus. Você ora, continua orando. Você fala em língua, você tem dons, visões, revelações, continua. Não perca o senso que você é homem, que eu sou homem também. Ok? A Bíblia nos direciona a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não queira ser mais do que você é. Não queira ser mais além daquilo que Jesus chamou você para ser. Ok? Você é igreja. Seja una. Se você estiver desunido, então tem que procurar se unir. Se você não tiver em santificação, porque santificação não é só subir ao monte, não é só orar, não é só... Não, santificação é viver ausente mesmo, se separar totalmente desse mundo. É o que diz a eclésia. A eclésia é um povo que foi chamado para fora desse mundo para adorar a Deus. E não é de qualquer jeito que a gente adora a Deus. Ah, mas o mundo aí está vendo como é que sou. E o teu sentimento como é que está? As tuas emoções como é que estão? Você guarda ódio no coração? Ah, pastor, o que o senhor está falando é impossível. Não é impossível não. É só a gente se colocar na posição que Deus nos chamou e ficar na dispensação da graça, do amor de Deus. Por quê? Porque a gente está aqui
Se a gente alcançar um estado de perfeição, Deus toma para si. É o que está na Bíblia. A gente está aqui, nós não estamos no céu. Enquanto nós estivermos aqui, né, nós estamos enquadrados na salvação, no terceiro grau da salvação. Qual é? Terceira dimensão da salvação. É santificação. E a santificação, ela é progressiva. Aliás, a segunda fase da salvação. Instantânea, progressiva e glorificação. Então você está dentro da progressiva, que fala sobre santificação. Você tem que procurar ser santo hoje, amanhã e ser santo sempre. E sempre está procurando reaver, né? Onde tem alguma coisinha que precisa ser reformado. E reformular sempre as nossas ideias no tocante à palavra de Deus. Ela vai nos mudando, nos modificando, vai nos edificando. Tá certo? Então precisa ser santo. E aí a gente vai ver católica também, universal. A igreja, ela é universal. Essa palavra católica, ela se refere à igreja universal. Faz parte da igreja invisível. E nós temos irmãos em vários lugares do mundo que a gente não conhece. Então é a igreja invisível também. A igreja tem que ser apostólica. Quando fala de apostólica, fala da missão. Qual é a missão geral que nós temos? Ganhar almas para o reino, ir por todo mundo, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? E aí a gente segue adiante, a missão, um sinal ausente, e aí, o que você diz? Está ausente ou está presente? Amém? Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada um aluno desse curso teológico. Eu quero dizer que é um prazer, tá bom, fazer esse comentário, lembrando que o nosso propósito aqui não é demonstrar conhecimento, misericórdia, meu Deus, a minha concepção no tocante à minha pessoa do saber é realmente aquela, dentro de uma visão bem nordestina, sabe, não é puxando sarna pro Nordeste, nada disso. Mas as minhas raízes eu não posso negar. É assim que a gente aprendeu. É de uma corda bem curta mesmo, e uma vasilha, sabe, pequena, onde a gente tem um poço muito profundo. É um poço muito profundo que jorra água de forma, de forma eterna, digamos assim, que se trata de Deus. Então, vocês que tiram a sua conclusão aí no tocante a esse comentário, tá bom? Mas eu sei de uma coisa, é bênção na minha vida e é bênção na sua vida. A gente aprende tanto na parte daquele que está iniciando, como também aprende ensinando. Então eu sou um eterno aprendiz e o que eu desejo para todos é isso, tá bom? Então que realmente esse comentário venha servir aí de auxílio para você. Estamos findando essa disciplina de eclesiologia nesse capítulo 4 e iniciaremos a próxima semana, se o Senhor assim deixar, dentro dessa nova disciplina que será missiologia. A gente conclui com missão e vamos continuar com a missão, missiologia, tá bom? Então será o tema da nossa próxima disciplina que nós iremos estudar, aliás, será a próxima disciplina que iremos ensinar. Deus, desde já, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Então todos aí, uma semana que está iniciando, hoje ainda é terça, que a glória de Deus venha permanecer sobre as vossas vidas. Amém.